A mais bela das deusas. Os poetas falavam da beleza do seu rosto, do seu corpo, do seu cabelo dourado e dos seus olhos brilhantes. Uma amante do riso, dotada de irresistível encanto. Esse é o terceiro episódio da deusa Afrodite e essa é a nossa roda de leitura do livro As Deusas e a Mulher, da autora Jean Shinoda Bolen. E hoje a nossa conversa é em torno do mito de Afrodite. Então a gente vai entender um pouco o que é que as tradições gregas falam do nascimento de Afrodite, da vida de Afrodite, mas principalmente do nascimento dela. Há duas versões um pouco diferentes sobre o nascimento, mas a gente vai percebendo que os símbolos é o que mais importa aqui. Então, para Hesíodo, o nascimento, ele conta, o nascimento de Afrodite como a revolta de Cronos, filho de Urano, o grande deus primordial, que teve com Gaia muitos filhos, gerou a humanidade, de onde começa a humanidade, e só que ele tinha medo desses filhos que roubassem o trono dele, o título dele, então ou que o matassem, para poder ficar com esse lugar. Então ele aprisionava todos os filhos no útero de Gaia, então ele aprisionava os filhos dentro da terra, dentro de Gaia. E Gaia, revoltada, estou contando a história deles para a gente poder entender Afrodite, E Gaia, revoltada com essa atitude do marido, entre aspas, e ela instiga, ou ela pede ajuda a um dos seus filhos, que é Cronos, o tempo, Vamos pensar um pouco assim? Ela pede ajuda ao tempo, ela pede ajuda a um dos seus filhos, o Cronos, e ele vai lá e ele castra o pai. E joga os genitais do pai no mar. E quando ele joga no mar, a combinação das águas do oceano, de toda dos nutrientes que tem ali, misturando com os genitais, com esperma de Urano, então forma aquela espuma do mar branquinha, assim. E é naquela espuma do mar que nasce Afrodite. E ela sai dessa onda, Ela sai de uma dessa união entre os dois, Que não houve uma união de corpos, mas houve uma união de elementos aí, Então, do céu e da água, do ar e da água, da imensidão do universo, do céu e das profundezas oceânicas aí, e surge então essa deusa. Então, para Hesíodo, ela nasce assim, e ela sai das águas, e ela é levada até por Eros, que já estava ali. E em alguns mitos a gente vai ter que Eros é filho de Afrodite, só que ela é recebida por Eros e outros ali que a levam para a presença dos deuses, então, e lá ela é recebida já como uma deusa, de rara beleza, ela é muito cortejada, desejada, e todo mundo fica assim, pasmo com a beleza dela. Já para Homero, ela é filha de Zeus e Dione. Zeus é filho de Cronos, então Zeus é neto de Urano. A história já fica um pouquinho diferente, Bom, a Dione, ela é também do mar. Ela vem, por isso que eu falei, o que importa é o símbolo. Então, a Dione, ela é uma espécie de uma deusa das ninfas ou das sereias. Então, e Zeus sendo o grande deus do Olimpo, e os dois têm a filha Afrodite. Não muda muito a simbologia, porque então ela vem da mesma forma da água, do oceano, da Dione, como mãe, e o grande deus do momento, o maior de todos. Então quer dizer que Afrodite, depois nós vamos ampliar a simbologia, mas olhando um pouquinho para isso, então,
ela é filha da maior potência masculina do momento, do maior representante da polaridade Yang, da polaridade solar. E ela vem se unindo à água. A água está ligada às profundezas, ao inconsciente, aquilo que a gente não vê, mas que existe em vida abundante. Então, a Afrodite vem desses elementos potentes, super potentes aí, tá? Então, quando ela sai das águas ali, daquela espuma da água, então é em Chipre, na ilha de Chipre. É legal, até hoje é considerado um lugar, tem muitas representações e muitas celebrações a essa deusa, muito do ritual dela ainda é preservado nesses lugares e pelo mundo todo. Talvez uma das deusas mais populares e às vezes ela não é muito compreendida, mas a gente está aqui para a gente corrigir isso e pensar um pouco melhor nisso, né? Então, a beleza é o destaque principal dela, a beleza, o prazer e o amor. Então, esses são os atributos de Afrodite. Cada deusa vai ter uma atribuição, né? Ela tem um papel a desempenhar na sociedade do Olimpo, né? Ela tem uma atribuição e ela cuida dessas coisas, então. Ela cuida do amor, ela cuida do prazer, para que as pessoas tenham um prazer pela vida, pelas coisas, e ela destaca o belo. No que ela toca fica bonito, vira ouro. Isso é muito legal nela também. Bom, ela tem vários relacionamentos, né? E a gente começa pelo Hefesto, que é filho de Hera. Hefesto, ele não é o mais bonito dos deuses, mas ela vê beleza nele. E principalmente ela vê a beleza porque ele é um melhor artesão que existe no Olimpo. É ele que dá conta de fazer as coisas mais lindas, as ferramentas, as peças, ele tem uma habilidade nas mãos, então ela se torna a musa inspiradora desse grande artesão. E ele é muito talentoso nisso. Claro que acontecem várias tragédias aí na vida deles, porque ela vai ter muitos amantes. E o que mais também se destaca como amante dela é Áries. Áries é o deus da guerra. E ela, o amor e a guerra, eles têm uma paixão avassaladora um pelo outro. São fascinados um pelo outro. Olha só, isso aí já dá para ampliar, né, também. Cada um deles tem um envolvimento, um papel da deusa, do arquétipo do amor com cada um deles, né? E Áries, ele é explosivo. Bom, Áries não precisa nem falar muito, né? Ele arranja encrenca com todo mundo, é possessivo e tá todo o tempo tentando possuir Afrodite, mas ela é livre demais. Ela ama, é apaixonada por ele, mas ela é muito livre. E depois ela também vai se relacionar com Hermes. Hermes é o cara esperto lá do Olimpo. Hermes é aquele que transita fica na paz com todo mundo, tem uma lábia, uma conversa. É o deus da comunicação. Ele anotava tudo, escrevia tudo e comunicava a todo mundo sobre tudo. É um jornalista do Olimpo. Tanto que é ele que vai buscar a Perséfone lá no submundo, porque ele entra no submundo, ele anda por todos os lugares. E ele é aquele cara, se a gente pudesse imaginar, que é bonitão, boa pinta, todo mundo gosta dele. E Afrodite cai de amores por ele também. Ela tem filhos com eles, né? Tanto com Áries como com o Hermes. E depois ela também vai ter vários amantes mortais, tá? E entre esses mortais, com alguns ela tem filhos também. Ela é uma grande procriadora, muito fértil.
E então, com Áries, ela tem 3 filhos. A harmonia, olha só, né? Pensa um pouquinho, o amor e a guerra, eles são os pais da harmonia. Harmonia profunda. Aí tem Deimos também. Deimos é trevas. E Phobos, o medo. Então eles são os pais. Áries e Afrodite são os pais da harmonia, das trevas e do medo na nossa vida. E com Hermes, todo galante, todo bonito, ela tem um filho que se chama o Hermafrodito. Ele é bissexual, ele tem o feminino e o masculino integrados num só corpo, e isso também tem muito para a gente ampliar e olhar como um símbolo, certo? E ela também é mãe de Enéas, que ela tem com um mortal. Deixa eu ver o nome desse mortal. É o Anquises. Ele também foi seduzido por Afrodite. Homero descreve que Anquises era tão bonito, que o corpo dele era muitíssimo parecido com um deus. E ela caiu de encantos por ele e ela teve um filho com ele. Ela proibiu ele de contar para qualquer humano que ela ia ter um filho com ele, mas ela deixou para ele, ela soprou para Enéas, para esse filho, qual o caminho que ele percorreria na vida para ele se tornar o fundador de Roma. Então ela deixou ele com esse planejamento para a vida, tá? Então é Enéas, o lendário fundador de Roma. Mas o danado do Anquises deu com a língua nos dentes um dia depois de uma bebedeira e falou que se gabou dizendo que ele tinha tido um caso com Afrodite e que ela era a mãe do Enéas. Bom, aí ela se vingou, mandou um raio e ele ficou com uma deficiência para o resto da vida. Bom, ela também foi amante de Adonis, um caçador elegante, lindo também, e ela não resistiu. E também a história não é tão legal, tão bonita, sempre acaba em tristeza essas grandes investidas dela, como se fosse uma maldição aí, né? Aí teve também, tem umas histórias, e a gente vai também falar que tem muitas maldades que são atribuídas no mito, que são ações de Afrodite. E a gente precisa olhar um pouco para tudo isso, até para que a gente possa entender que ela tem uma atribuição. E dentro dessa atribuição, então, ampliando um pouco essas maldades, quando a gente olha de uma forma somente humana e somente para fora da psique, a gente entende como terrível. Ela era terrível. Mas quando a gente entende que o amor, para se instalar de verdade no nosso centro psíquico, para que a gente possa ter um amor genuíno dentro de nós, a gente precisa matar algumas partes, a gente precisa desapegar de outras, a gente precisa tocar para fora algumas lembranças, a gente precisa levar material para Perséfone, enterra tudo isso aqui, deixa isso aqui transformar-se em sabedoria. Então, há muitos movimentos da Afrodite que, se a gente não amplia como movimento simbólico para a psique, a gente não enxerga o grande valor dessa consciência dourada de Afrodite e desse amor que ela impõe, né, que ela tem como atribuição colocar na nossa vida, a começar por dentro, a começar pelo amor próprio, a começar a enxergar o belo, como ela vê ali no Hefesto, né? Então, ela é uma deusa, para ver como ela traz toda essa condição no seu nascimento de ser uma unidade também. Ela é filha íntegra do feminino e do masculino. Então, ela é inteira, né? O amor, ele é completo, ele é soberano. E quando a gente sente esse arquétipo em nós,
Para sentir esse arquétipo, a gente precisa ir ampliando tudo o que Afrodite significa, porque eu não posso amar alguém se eu colocar condições, como ela amou Hefesto e foi viver com ele e teve uma vida com ele. Então, ela ama olhando o belo que há no feio. Ela olha e enxerga. Isso não é ser cega, isso é ter uma visão muito além do que os mortais humanos enxergam. Então ela ativa em nós uma capacidade muito grande de ver o bem, de ver o belo, de ver o amor. É tão genuíno esse amor que ela traz que a gente pode sentir ele no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso espírito. É quando a gente escuta alguém falando: o Espírito Santo me tomou. Eu entrei em êxtase, o nirvana, sabe? É desse amor que a gente está falando. A gente está falando de um amor que integra todo o ser, todas as deusas, sem condições, sem o amor incondicional, né? A gente está falando desse amor crístico, desse amor que transcende qualquer condição, que transcende o que os órgãos dos sentidos podem perceber. E ela, quando sente isso e traz isso para nós, a gente vai sentir, então, o nosso corpo envolvido. É aquela química que a gente encontra, né? A gente consegue ter, às vezes, lapsos momentâneos desse amor. E você que tá aí me acompanhando sabe disso. Porque quando você pega o teu bebezinho no colo, teu filho, quando você não acredita que aquele tamanho daquele amor pode existir em você, é Afrodite e Deméter juntas ali. Porque se a gente não tem elas juntas na maternidade, a gente só consegue fixar a dor que foi o parto. Entende como essa energia arquetípica, ela vem das nossas profundezas e torna um momento muito dolorido, mágico, encantador. E não só na maternidade, mas quando a gente está trabalhando numa arte, quando a gente está vendo, produzindo algo fantástico, que vem trazendo aquela chama interior, né, daquilo que a gente realmente acredita que faz sentido para a gente, é a Afrodite, é a deusa que está ali presente. Ou quando você se apaixona. Então ela vem no momento do orgasmo, por exemplo. Naquele momento, são pequenos momentos na vida em que a Afrodite é a única deusa capaz de trazer o orgasmo. Só ela consegue trazer para nós aquele momento em que o êxtase físico acontece. Físico, emocional e mais gostoso ainda se tiver um envolvimento maior, né? Mas ela ensina e mostra para nós, olha, é disso aqui que eu tô falando, é desse tipo de amor. E que a gente pode sentir não só numa relação sexual, mas a gente pode sentir em vários momentos da nossa vida, aquele prazer orgástico, né? Então, a beleza, essa atribuição da beleza, não é para que a gente só se sinta bonita e linda e maravilhosa e só as mulheres maravilhosas e lindas são as divas Afrodites. Não, a gente vai destacar isso nos próximos episódios porque a gente vai olhar para essa simbologia toda. Então eu estou abrindo um pouco aqui, mas a ampliação mesmo a gente vai olhar nos próximos episódios. Eu acho que aqui já deu para a gente ter uma noção dessa simbologia que aparece no mito da Afrodite, tá? Então, quando a gente fala dos filhos dela, dos amantes dela, né? Daqueles que ela amou mesmo, que ela se entregou, a forma enlouquecida e apaixonante de viver que ela tinha em relação ao outro, e é isso. O amor é assim. A gente pode pensar que, não, isso é paixão. Mas o amor,
ele se manifesta de várias formas, né? Ele traz faíscas no corpo, elétricas, né? Eletromagnéticas, porque vai atrair o outro também, vai seduzir o outro também. Você vai ver como é a mulher Afrodite, vou descrever todas as características no próximo episódio. E você também vai olhar para os vários momentos da tua vida. E a gente vai entender se a gente também não está exagerando na Afrodite. Porque a Afrodite precisa integrar todas as deusas. Ela não pode ficar sozinha, manifestando amor o tempo todo, porque o amor ele precisa de vários acordes para que a música fique bonita, fique plena. E o mito da Afrodite, ele tem um objetivo principal quando ele reúne então o prazer, a beleza e o amor, é a individuação, que é na linguagem junguiana, do Jung, né, do Carl Gustav Jung. A gente vai chegar na meta do propósito da nossa vida, que é a individuação, é integrar o ser. É quando a gente abraça o que está na sombra, o feio de nós mesmas, o que é feio no nosso comportamento, o que é feio nos nossos pensamentos. A gente transforma isso em arte. Olha o Hefesto, transformando em utilidade aquilo que é feio em nós, transformando em sabedoria. Então ela precisa estar caminhando junto com a Perséfone. Vamos ampliar isso nos próximos episódios então. Que bom que a gente tá junta e comenta, compartilha, tira suas dúvidas aí, faz perguntas, faz suas colocações, o que você gostaria de destacar e que tal você me trazer também uma sugestão para falar da Afrodite. E eu vou estar agregando aí nessa jornada com a Afrodite que está dentro da nossa playlist dessa roda de leitura. Um beijo e até o próximo episódio.